Lembrando então, irmãos, que o tema do livro de Oséias é: o Senhor ama a Israel apesar de seu pecado. O Senhor ama a Israel apesar de seu pecado. E hoje estaremos falando sobre o tema proclamando a restauração pela graça. Proclamando a restauração pela graça. O nosso texto é Oséias capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Os irmãos forem achando, podem se colocar de pé. Oséias capítulo 1, versículo 10 e 11, nos diz o seguinte: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus vivo, do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Oremos. Pai, fala conosco nessa noite, com aqueles também que estão acompanhando pelo Facebook. Usa essa mensagem para a honra e glória de seu nome, que possamos realmente estar transmitindo, Pai, a tua palavra, e o Santo Espírito possa estar realmente trabalhando tanto comigo quanto também com os irmãos que estarão ouvindo. Em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Muito bem, então os irmãos podem se assentar. Os primeiros versículos do primeiro capítulo que nós já vimos aí, basicamente duas mensagens, né, sobre os nomes. Ali mostrou então a ordem de Deus a Oséias de se casar com uma mulher de prostituições como símbolo visível do comportamento adúltero de Israel para com o seu Deus. Então, neste casamento, Oséias tem 3 filhos, e os nomes destes filhos simbolizaria a apostasia da nação de Israel. Então, lembrando aí dos versos 4 a 9, nós vimos aí os nomes dos filhos de Oséias simbolizando a situação e o juízo de Israel. O primeiro filho se chamou Gisrael, versículo 4 e 5, com o significado, o Senhor semeia, ou também tem outro significado, fiquei sabendo, né? O Senhor espalha também. A segunda filha chama Lohuama, versículos 6 e 7, com significado de desfavorecida, ou seja, mostrando que Israel seria desfavorecido por Deus nas guerras. E o terceiro filho de Oséias, Deus mandou colocar o nome de Loame, versículo 8 e 9, significando aí, não meu povo, ou seja, o povo de Israel já não seria o povo de Deus, e Deus já não seria o Deus de Israel. É até triste e pesado dizer isso, né? Com respeito à nação que foi escolhida por Deus, a nação que é a menina dos olhos de Deus. Mas neste momento aqui, nos dias de Oséias, a situação estava crítica, espiritualmente, moralmente, embora estava próspero, eles estavam até ganhando as guerras, então ele estava prosperando, mas moralmente e espiritualmente estava terrível, e eles estavam realmente idolatrando outros ídolos, outros deuses, falsos deuses. E Deus então vai trazer um julgamento a Israel, e esses filhos, os nomes deles, simbolizam esse julgamento. Mas, por mais opressivo que seja esses versículos do livro de Oséias, os primeiros versículos, né, do livro de Oséias, os versos 10 e 11, ainda no primeiro capítulo, né, esses versos que nós lemos, os versos 10 e 11, nos mostra que
Deus iria restaurar a Israel pela sua graça, porque Israel nunca mereceu, nem antes e nem depois de ter sido escolhido por Deus. Nunca mereceu o que Deus fez por eles. E Deus, mesmo assim, mesmo Israel não merecendo, Deus ainda fala: olha, eu vou restaurar vocês. Eu vou julgar, eu vou disciplinar, mas eu vou restaurar. Ou seja, a ira de Deus não permaneceria para sempre. Amém? Já pensou se a ira de Deus permanecesse para sempre em nós? Estávamos perdidos, não é verdade? Então a ira de Deus não permaneceria para sempre em Israel, mas daria lugar à sua maravilhosa graça. Ou seja, Deus iria favorecer Israel, mesmo eles não merecendo. Mesmo num tempo, irmãos, onde o abismo entre Deus e Israel era tão profundo, a graça de Deus foi manifestada. Então vejamos, irmãos, primeiramente, a promessa continua. A promessa continua. O versículo 10, a primeira parte do versículo nos diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. Irmãos, esta foi uma promessa feita por Deus há muitos anos atrás, primeiramente a Abraão, o patriarca de Israel. Deus chama Abraão, lhe faz promessas, e uma das promessas que Deus faz a Abraão, conforme nós vemos em Gênesis 22:17, que diz o seguinte: que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. Você já tentou contar a areia da praia do mar? Você já tentou contar qualquer areia? Grão por grão? Né? Se tratando da praia do mar, né, é impossível, né, para nós fazermos isso. E Deus dá aqui para Abraão: olha, a sua descendência vai ser como a areia do mar. Vai ser impossível contar. E hoje não é isso que acontece? É impossível saber o número de judeus que existe no mundo. Estão espalhados por todos os países. E, conforme eu já disse em outras mensagens, estão voltando para a nação de Israel. Muitos, né? Estão voltando para a nação de Israel. Essa promessa também foi feita a Jacó, né? Que depois mudou o nome para Israel e, logicamente, a nação, né, ganhou o nome de Israel. Lá em Gênesis 32, versículo 12, diz o seguinte: e tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Deus faz a promessa a Abraão, Deus repete a promessa confirmando a Jacó, e se você olhar, Deus ele mantém essa promessa até nos dias de hoje, quanto mais nos dias de Oséias, conforme nós já lemos aí. Eles estavam esperando, né? Pelo menos Deus havia falado que eles iriam ter uma punição, um julgamento, uma disciplina, mas ainda assim Deus dá uma palavra de ânimo, que essa promessa ainda continua. Muitos iriam morrer, mas a promessa ainda continua. Depois de passados tantos anos, né? Tantos anos se passou, desde Abraão, Jacó, até Oséias. E Deus não se esqueceu nem da aliança e das promessas que fez a Abraão, que era servo, chamado amigo de Deus, do qual a descendência de Abraão daria origem ao povo de Israel. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de confiança, amém? É um Deus de total confiança. As suas palavras nunca caíram por terra e nunca vão cair. Por isso podemos confiar nas promessas de Deus, tanto passadas quanto atuais. Conforme diz em João capítulo 11, versículo 25, o que a Bíblia nos diz lá?
que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o que ele disse? O que ele prometeu? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Irmãos, promessas do próprio Deus, através de Jesus Cristo, de vida eterna, de não passar pela morte, pela segunda morte espiritual, da qual está descrita lá em Apocalipse, capítulo 20. E João 5,24 também tem mais uma promessa, que diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você confia nisso? Você crê nisso? Você já colocou toda a sua confiança em Cristo como seu Salvador pessoal? Você crê realmente que você, mesmo que passe pela morte, você vai viver eternamente com Deus? Nós podemos confiar com certeza. Deus é um Deus de confiança. Nunca traiu a confiança dos homens. Em segundo lugar, nós vemos a promessa de ser filhos de Deus. A promessa de ser filhos de Deus. A parte B do versículo 10, Oséias capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Que promessa! O que você preferia ser? Povo de Deus ou filho de Deus? O filho tem herança, não é verdade? Tem direitos. É muito melhor ser filho. E de um povo que estava aí a um abismo muito profundo, separado de Deus, agora Deus falou: olha, vocês vão sair desse abismo e vocês vão ser meus filhos. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de promessas. E uma das promessas que ele faz a Israel é mudar a posição de Israel de não ser povo para uma nova posição, de serem feitos filhos de Deus, segundo o seu amor. Olha o que Deus disse através do profeta Jeremias, em Jeremias 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade ou bondade te atraí. Deus fez tudo o que fez por Israel, pelo seu amor eterno, pelo seu amor infindável, um amor que nunca vai acabar. E por isso, Deus já fez um plano perfeito para não só Israel, mas todos os seres humanos poderem se tornar filhos de Deus. Hoje esta promessa é realidade. Hoje a promessa que Deus fez a Israel nos dias de Oséias é realidade. Pois a palavra do Senhor nos diz que podemos ser feitos filhos de Deus, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador. O que diz em João capítulo 11, versículo 1 e 12? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem, irmãos? Aos que receberam e aos que creem no seu nome. E eu pergunto mais uma vez: você já recebeu Jesus Cristo no seu coração? Você crê de todo o coração em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Se assim você já fez, você é considerado, você tem o poder, você tem a autoridade de ser filho de Deus, de chamar filho de Deus. Hoje, tanto os descendentes de Abraão,
como aqueles que não são descendentes de Abraão, como nós, por exemplo. Hoje todos podem se tornar filhos de Deus e receber a salvação eterna em Cristo Jesus. A salvação abriu a todos, não só aos judeus. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu. E também, interessante, não falou depois, né? Embora falou primeiro o judeu. Mas e também o grego, ou seja, o gentio, né? Ou seja, os outros povos. É o poder de Deus. Esse evangelho tem sido pregado há mais de 2000 anos. E pelo poder de Deus tem salvado milhares e milhares de vidas durante os séculos que se passaram. Inclusive a minha. Inclusive provavelmente a sua. Já imaginou? Você está dentro de um evangelho que ninguém conseguiu tirar, né? Mais de 2000 anos. E até hoje recebe ataque o evangelho de Cristo. Mas não consegue destruir. Porque ele tem poder, como diz aqui, ele é o poder para a salvação. Como destruir um evangelho ao qual as pessoas aceitam, a qual as pessoas se entregam a esse Salvador? Como destruir algo que transforma vidas? Como dizer de alguém que estava nas drogas e se rende aos pés de Cristo e hoje já não está mais? Como dizer de um casal que estava à beira do divórcio e hoje já não está mais? Como dizer que o evangelho é falho, não tem poder, é falso? Se a gente vê as provas disso, aqui tem várias provas sentadas aí. Mas também Romanos 10, versículo 12 nos diz, mostrando que a salvação é para todos, né? Todos podem ser filhos de Deus. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou judeu e gentio, judeu e outros povos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você já invocou Jesus Cristo para ser o seu Salvador? Gálatas 3, versículo 28 também nos diz: nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Hoje os mesmos direitos que alguém que pertence à nação de Israel se converte a Jesus Cristo, os mesmos direitos que ele tem, embora seja judeu, é os mesmos direitos que eu tenho, embora seja um significante brasileiro. É os mesmos direitos, irmãos. Cristo é um em nós, tanto brasileiros, quanto americanos e quanto judeus. A promessa de ser filhos de Deus. Olha o que diz, relacionando aí com Abraão, o patriarca. Lembra? Né? A promessa de ser filhos de Deus. E se você lembra bem, Deus falou que vai deixar um remanescente de Israel. Talvez não vai ser muitas pessoas, mas os filhos de Abraão, a descendência de Abraão não é só carnal ou natural, né, física. A descendência de Abraão também é espiritual. Olha o que diz em Gálatas 3, versículo 6 ao versículo 9. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, você é da fé? São filhos de Abraão. Você é filho de Abraão também. Sim, de um modo espiritual, mas a Bíblia diz que você é filho de Abraão. Continuando a leitura, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a quem? Isso aqui é a pergunta que a gente faz em batalha bíblica, né? A quem primeiro foi anunciado o evangelho? E aí as pessoas vão lá para o Novo Testamento, né? Vamos ver, né? Jesus morreu, quem que foi? Será que foi Pedro ali em Atos 2?
Não, foi lá no Antigo Testamento, lá no início para Abraão. Versículo 8, lê de novo. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem é gentios? Brasileiros, nós. Anunciou primeiro o Evangelho lá atrás. Há mais ou menos 5.000 anos atrás. Anunciou o primeiro Evangelho a Abraão. Dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E não é isso que acontece hoje? Nós não somos considerados filhos de Deus, filhos da fé, filhos de Abraão, consequentemente, porque ele é o pai da fé. Versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente. Opa, Abraão era crente. Sabia disso? Abraão era crente. Como o crente Abraão. Por que crente, pastor? Porque ele creu em Deus. Se você conhece a história de Abraão, ele não teve nenhuma prova física de fazer o que ele fez. Deus falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não, Senhor, me fala primeiro onde é. Não, ele não fez isso. Talvez fosse um de nós. Espera aí, Senhor, lá vai ter comida? Espera aí, Senhor, lá vai ser seguro? Não, ele não fez pergunta, ele obedeceu, saiu. Mais para frente, Deus falou: olha, Deus custa dar um filho para ele, né? Com 90 anos, com 100 anos, desculpa, né? Sara tinha 90. Deus dá um filho para ele. E aí depois vem: ó, eu quero seu filho, você vai matar ele para mim. Abraão discute? Abraão reclama? Senhor, mas o Senhor custou dar o filho, agora o Senhor pede ele? Não. No outro dia, de manhã cedinho, bem de madrugada, ele já sai, já pega o menino, já prepara as coisas e sai com servos. Ele foi crente. Você já viu Jesus? Você viu Jesus andando por aí? Você viu Jesus na igreja onde você se converteu? Você já viu a salvação? Você já conseguiu pegar na salvação? Você já viu a fé? Como Abraão era crente, nós também somos. Ou seja, nós cremos pela fé sem prova alguma física. Embora Deus nos dá muitas provas, né, espirituais. Na verdade, nós não somos cegos, mas nós vemos as obras de Deus. Alguém disse, só lembrando, né, que as pessoas, né, se eu me lembro, acho que alguém perguntou, né, mas por que você crê em Deus, né? Você não vê Deus. Aí ele falou: olha para aquela árvore lá. A árvore estava lançando, né? Você vê o vento? Não, não vejo. Mas você sente ele? Você vê o que ele faz? Deus é assim. Então não tem como não crer em Deus. A não ser que não queira mesmo. Aí realmente Deus não obriga ninguém a crer nele. Em terceiro lugar, irmãos, a promessa de um reino e um rei. A promessa de um reino e um rei. Talvez o correto seria a promessa de um só reino e um rei. Talvez o correto seria isso. Porque, como os irmãos lembram, a nação de Israel estava dividida, né? Entre nação do norte e nação do sul. Olha o que diz aí o versículo 11: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Então, o reino dividido de Israel, algo até que eu tinha uma dúvida, até tive que pesquisar para saber melhor. O reino dividido de Israel durou pouco tempo. Quando ele terminou? O reino do norte, ele durou 2 séculos apenas, e acabou caindo sob o domínio assírio em 721 a.C., da qual o próprio profeta Oséias falou sobre isso. Né? As profecias de Oséias falou sobre isso. E aconteceu, em 721 a.C., o domínio da Síria, tomando aí, né, Samaria e também a nação do norte. E a população foi exilada
para Samaria. Agora que interessante, né? O outro reino, ou seja, o reino do sul, já a autonomia dele também não durou muito mais que isso, mas durou um pouquinho mais. Cerca de 1,5 séculos depois da queda do reino do norte, ele durou. E o reino do sul também cai diante do império babilônico, que nós conhecemos mais, né? Ouvimos mais falar sobre o império babilônico do que o império assírio. Isso em 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor invade então Jerusalém, leva, né, os pertences, leva também a população ao exílio. Mas conforme as promessas do Senhor, Deus sempre prometeu, eu olhei, tem vários versículos, dizendo sobre um remanescente fiel. Deus iria manter um remanescente fiel. E Israel seria restaurado após o cativeiro. E foi o que aconteceu. Ou seja, a divisão do reino durou até eles serem dominados por outras nações. Depois, quando voltaram unidos. Talvez aprenderam a lição, né? Não sei. Quando isso aconteceu, irmãos, depois do período de exílio, quando isso aconteceu, então a primeira parte do versículo de Oséias, da profecia aí, se cumpriu. De ser uma nação, de estar juntos. Mas o texto também diz, constituirão sobre si uma só cabeça. Isso não aconteceu. Que provavelmente está se referindo ao reino milenar do Messias. Ou seja, neste reino milenar, Israel será reinado, né, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai reinar lá de Israel com a igreja, e um reino justo do qual nunca houve sobre a terra vai surgir durante 1000 anos. Já imaginou, nós estamos aí 2022. Passamos aí 2022 anos depois que Cristo foi para o céu. E parece que é muito tempo, né? Nós vivemos basicamente 80, 90, alguns até chegam a 100, né? Já imaginou viver 1000 anos com Jesus aqui na terra? Com tudo que o mundo oferece, sem pecado, né? Porque nós estaremos com Cristo, com corpos transformados, sem pecado, e ajudando de uma certa forma, não sei como, mas sendo também ajudadores nesse reino, mas realmente quem vai reinar é Cristo. O nome de Israel, que está aí no texto também, ele provavelmente, irmãos, alude o Amargedon. Porque da mesma forma, né, que, não sei se os irmãos leram ou pesquisaram, da mesma forma que Jeú, né, fez aquele massacre, né, no passado, e aí tem até o juízo e o julgamento, né, de Israel, um dos filhos de Oséias chama de Israel. Então, aqui no caso está num tom diferente. Alude aí o Amargedon, aonde vai haver uma guerra sangrenta. Uma guerra sangrenta. Só que quem vai vencer é Jesus Cristo. Quem vai vencer é Jesus Cristo, como rei. Mas quem ficar contra Jesus, o sangue vai ser derramado. Infelizmente. É incrível pensar, é meio difícil de acreditar que depois de 1000 anos, Jesus reinando com um reinado justo, um reinado que nunca houve sobre a terra, sobre nenhuma nação, e ainda depois de 1000 anos, Satanás é solto, e é difícil imaginar que as pessoas ainda vão querer ficar do lado do diabo. A Bíblia fala que Satanás vai unir aí, né, uma grande multidão para ir contra um exército, para ir contra Jesus Cristo. Então talvez esse nome de Israel alude essa guerra do Amargedon. A restauração final, então, pela graça de Deus, irmãos, se resume a toda a humanidade, não só a Israel. Desde o início dos tempos, Deus tem buscado o homem pecador.
Desde o primeiro homem, quando pecou, Deus foi atrás dele e disse: Adão, onde estás? O que aconteceu? Toda vez eu venho aqui, você me encontra, você está escondido, você está longe de mim. O que aconteceu, Adão? Deus buscou Adão, e Deus sabia que ele tinha pecado. Desde o início dos tempos, a começar com Adão, Deus tem buscado o homem pecador, começando com Israel, porque Israel era para ser luz para as outras nações. Mas também, irmãos, abrindo a oportunidade a todas as nações através da vinda de Cristo. Conforme eu já li, Cristo veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, ou seja, se eu, se você, se os brasileiros, se os americanos, se os mexicanos, se todas as nações receberem Jesus Cristo como Salvador, eles terão o poder de serem feitos filhos de Deus, se crerem realmente no nome de Cristo. Todos têm uma chance, toda a humanidade tem chance de ouvir e se render aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que futuramente reinará. Se você não é salvo em Cristo hoje, Cristo vai levar a sua igreja. Ele disse, ele prometeu, e eu já disse que as promessas deles não caem por terra, né? A promessa de Deus não cai por terra. Então ele vai levar a igreja. Mas se você ficar, você vai enfrentar um caminho totalmente diferente. Você não vai subir com Cristo, você não vai ser transformado, você não vai reinar com Cristo 1000 anos. Mas você vai passar por uma grande tribulação. Uma tribulação também que a Bíblia fala que nunca houve sobre a terra. E a terra já passou por grandes coisas terríveis. Mas Cristo não quer que você passe por isso. Ele quer te salvar. E Ele já fez tudo. Ele deu a sua vida por você. Então, assim como Israel foi considerado, irmãos, concluindo, né? Assim como Israel foi considerado não mais povo de Deus, nós também, por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós também estamos no mesmo nível aí de Israel naquela época. Eles foram considerados não meu povo, ou seja, não mais povo de Deus. Um abismo enorme se abriu entre eles e Deus. E nós, por causa dos nossos pecados, estamos destituídos, nós carecemos da glória de Deus. Ou seja, um abismo enorme está entre nós e Deus por causa dos nossos pecados. Mas também, assim como Israel foi graciosamente restaurado a ser não apenas povo, mas agora filhos de Deus, nós também temos a chance, irmãos, de sermos restaurados dos nossos pecados, perdoados, purificados pela graça de Cristo. Israel não merecia, na verdade, eu também não mereço, você também não merece, mas Deus é gracioso, Deus nos ama com amor eterno. É incrível pensar que mesmo você indo para o inferno, Deus ainda vai continuar te amando. E provavelmente com dor no coração de você ir para o inferno. Vamos colocar de pé e vamos orar.